Boa tarde a todos, são 15 horas e 3 minutos. Estamos iniciando o nosso curso online, que faz parte do projeto intitulado Pesquisa Quantitativa, Capacitação em Ferramentas Básicas dos Métodos Estatísticos de Análise para Tratamento de Dados em Pesquisa na área de Gestão de Empresas em Teófilo Otoni e região. E agora nós estamos iniciando o nosso conteúdo 6, que fala sobre aplicando estatística básica inferencial. Então, nós já vimos outros conteúdos anteriores que foram, de certa forma, interessantes para que nós pudéssemos chegar até esse momento, que é o momento mais crucial do nosso curso, tá? É um momento importante do nosso curso, porque no conteúdo 1, nós falamos um pouquinho sobre análise de dados em administração. No conteúdo 2, nós falamos sobre amostragem, onde nós mostramos as técnicas de amostragem, amostragens probabilísticas e não probabilísticas. No conteúdo 3, nós falamos sobre formas de coleta de dados. No conteúdo 4, sobre escalas de mensuração. No conteúdo 5, escalas de medidas e mensuração. E hoje, especificamente, nós estamos iniciando o conteúdo 6, que é sobre aplicando estatística básica inferencial. Então, vou compartilhar com vocês aqui a tela e vamos agora iniciar o conteúdo 6, que é a última parte do nosso curso. E no conteúdo 6, a primeira coisa que nós estamos falando, primeiro é se vocês estão conseguindo ver esse conteúdo aqui. Estão conseguindo ver a apresentação aí, por gentileza? Estamos sim. Obrigado, Cassandra. Então, aplicando... Epa. Espera aí que eu... Tem que pôr o modo apresentação aqui que eu... Eu fui projetar aqui, acabou que eu... Tá vendo aí, Cassandra? Sim, estamos vendo. Aplicando estatística básica inferencial. E aí vocês vão ler uma frase aqui, que ela é extremamente importante para nós que estamos realizando esse curso. Que em ciências do comportamento, especificamente as ciências sociais aplicadas, que é a nossa área, muitas vezes, nós é que conduzimos a pesquisa. Mas, em alguns momentos, na condução dessa pesquisa, nós precisamos também testar hipóteses que surgem a partir desses comportamentos. Um exemplo que eu já comentei com vocês na primeira parte. O marketing digital tem relação com faturamento? Ou o marketing digital impacta no faturamento? Tem influência no faturamento da empresa? Essa é a minha hipótese. Esse é um comportamento do marketing digital influenciar no faturamento. Isso é uma hipótese. Primeiro, eu tenho o que a gente chama de interesse. Ou seja, eu vou chegar a uma decisão objetiva sobre determinada hipótese, né? E se essa hipótese vai ser confirmada a partir daquele conjunto de dados que eu tenho. Digamos o seguinte, quem vai de fato me proporcionar, por meio da análise, a confirmação ou não de uma hipótese, vai ser aquele conjunto de dados que eu estou analisando. E esse conjunto de dados, muitas vezes, ele contribui para determinar, inclusive, qual seria a técnica de análise mais apropriada para que eu possa utilizar. Vocês terem uma ideia, até o momento, das técnicas que eu tive a oportunidade de conhecer, a primeira delas foi a análise de cluster. A análise de cluster é dividir os iguais no mesmo cluster, os desiguais ou diferentes ou não semelhantes em outro cluster.
A segunda técnica que eu pude aprender foi a análise fatorial exploratória. Tive a oportunidade de também aprender análise fatorial confirmatória, que é complemento à análise fatorial exploratória. Uma quarta técnica que a gente poderia explorar em outros cursos, né? É a regressão linear simples e regressão linear múltipla. Especificamente, a gente trabalha muito com regressão linear múltipla. Uma quinta técnica que eu poderia apresentar para vocês é chamada de regressão logística. É que você trabalha com variáveis dicotômicas, né? Que a gente chama variáveis 1 e 0, sim ou não, tá bom? Mas ela é um pouco diferente da regressão linear múltipla, porque ela trabalha com o que nós chamamos aí de escala nominal. Uma sexta técnica que eu poderia falar para vocês é o que a gente chama de análise discriminante, que ela discrimina os grupos a partir de variáveis. Os grupos não estão separados, os grupos são separados por variáveis. Tá? Então, essa análise discriminante proporciona isso para nós. Uma sétima técnica, análise de contingência, que eu também tenho material e tive a oportunidade de estudar essa técnica. A oitava, sem ser análise de contingência, escalonamento multidimensional. É uma outra técnica também que é muito interessante. Ele é uma técnica que, a partir das variáveis, ela separa os indivíduos de acordo com essa escala de multidimensional. Um exemplo é quando você tem um conjunto de marcas de cerveja, e de acordo com as características dessa marca de cerveja, você vai colocar essas escalas, essas marcas em determinadas dimensões, de acordo com as suas variáveis. Muito interessante, tá? A nona técnica que eu poderia falar para vocês, que eu já utilizei, inclusive em artigo, é regressão quantílica, e também é uma técnica estatística. Essa eu já utilizei, inclusive, na minha tese. E uma décima, que eu não explorei tanto muito ainda, né? Que hoje é muito comum o pessoal falar dessa técnica, né? E a gente fala que hoje é uma técnica que as pessoas, quem trabalha com esses tipos de análise, considera essa técnica muito interessante, né? E, e assim, vocês vão ver, principalmente se vocês forem fazer um mestrado, em doutorado, né? É uma técnica que você trabalha com múltiplas variáveis, tá? A regressão linear múltipla também você pode trabalhar, tá? Mas tem essa técnica que até tem professores que eu conheço que utilizam muito, né? Essa técnica, que por sinal eu ainda não tive oportunidade muito, né? Que ela tem a sigla chama SEM, tá? Vocês vão ver muito essa palavra SEM, S-E-M, tá? Vocês vão ver aí na vida de vocês, vocês vão ver muito falar sobre essa técnica, né? Que até, inclusive, hoje é muita moda, principalmente quem trabalha na estatística, certo? Deixa eu só pegar aqui direitinho, passar o nome para vocês aqui certinho, que fui falando com vocês, até eu esqueci dessa... Ah, só um minutinho, por gentileza.
modelagem de equações estruturais. Então, essa técnica modelagem de equações estruturais foi a técnica que eu ainda não explorei tanto ainda, que é como fosse a 10ª técnica aqui que eu falei para vocês, a modelagem de equações estruturais. Então, eu tive a oportunidade de conhecer essas técnicas, tá? Essas 10 técnicas. Então, hoje, para falar com vocês sobre essa questão da inferência, né? Da estatística básica inferencial, significa da gente, primeiramente, aprender alguns passos, né? Para poder, de fato, utilizar essas técnicas. Até o momento, eu falei 10 técnicas para vocês. Então, para se chegar a essa decisão objetiva sobre determinada hipótese, né? Se ela vai ser confirmada o quê? Por aquele conjunto de dados. Um exemplo, então, eu estou falando para vocês sobre marketing digital e faturamento. Então, eu vou coletar dados sobre marketing digital e faturamento e verificar se esse conjunto de dados do marketing digital vai, de fato, confirmar a hipótese H0 que eu tenho, que a hipótese H0 vai dizer o seguinte, que o marketing digital tem impacto no faturamento. Os bancos de dados, a partir das minhas análises, vão mostrar isso. Para que eu possa chegar a essa decisão, eu preciso pensar no seguinte aspecto. Primeiro, eu preciso trabalhar com método científico, lógico, sequencial, com protocolo, certo? Vejam bem, mas esse método científico, sequencial, lógico, protocolar, ele precisa ter procedimentos. Eu preciso ter ideia do que, como eu vou confirmar essa hipótese, ou aceitar a hipótese de que o marketing digital tem impacto no meu faturamento, eu preciso ter métodos. Mas esses métodos têm que ser muito bem detalhados, de forma que outros pesquisadores possam replicar esse mesmo método que eu tenho em determinados contextos onde eles estão. Por isso que detalhar o método, quando você vai fazer uma pesquisa, seja ela pesquisa científica ou pesquisa de mercado, torna-se fundamental. Por quê? Porque a ciência ela se desenvolve dessa forma. A pesquisa se desenvolve dessa forma. De que forma? Eu entendendo e, ao mesmo tempo, descrevendo de forma clara, simples e objetiva quais métodos que eu utilizei, qual procedimento que eu trabalhei, para que outro pesquisador possa replicar esse mesmo método que eu fiz. E isso ajuda muito, gente. Por isso que quando vocês vocês que são estudantes, com exceção de que é gerente, né, ou empresário que vai utilizar não desse arcabouço acadêmico, científico, mas também que vai ter um procedimento também para fazer sua pesquisa, temos que entender o seguinte, eu preciso ter muito claro e bem evidente como que foi o procedimento para que eu pudesse chegar àquele resultado. Quanto melhor e mais explicado e mais objetivo for, melhor vai ser a tendência de algum pesquisador replicar o que eu fiz. Por isso que torna-se fundamental você descrever muito e de forma muito clara o que método você utilizou, quais foram as etapas do seu protocolo de pesquisa. Por isso que eu sempre falo para os meus orientandos, anotem tudo o que vocês forem fazer ou forem realizar dentro da sua pesquisa. Por quê? Tudo que você for realizar dentro da pesquisa, e você acaba descrevendo ali, pode servir de base para outras pesquisas. Isso que é fundamental. O que eu faço, eu tenho que ser muito detalhista, descrever e mostrar para as pessoas que elas podem replicar esse mesmo trabalho que eu fiz. Ainda sugiro ainda para vocês que se vocês forem fazer uma pesquisa semelhante ao de algum autor, que vocês também possam replicar também o que ele fez. Certo? E replicar o que ele fez significa o quê?
quais passos que eu vou utilizar? Ou seja, quais os passos do procedimento para que eu possa tomar uma decisão objetiva sobre uma determinada hipótese que foi confirmada ou não a partir de um conjunto de dados que eu analisei. Vejam bem, o conjunto de dados é uma coisa, a análise que eu vou fazer dele é outra. Com aquele conjunto de dados, eu vou analisá-los e vou chegar a um resultado. Pode ser que eu aceite a minha hipótese, H0, pode ser que eu vou rejeitar essa hipótese. Rejeitar a hipótese é ruim? Não. É um resultado. Muitas vezes, dependendo do contexto que eu estou trabalhando, essa hipótese pode ser confirmada ou não. Aí eu tive uma aula uma vez com o professor Antônio Carlos Gil, e aí ele sempre dizia que uma hipótese acaba sendo uma descrição, uma assertiva ou uma afirmação entre duas variáveis. A hipótese jamais ela vai ser sozinha. Ela tem que mostrar a relação entre duas coisas, dois objetos, duas variáveis. Certo? Por isso que agora vai ser importante nós entendermos como ocorre esse procedimento de confirmação de uma hipótese a partir da análise de um conjunto de dados. Certo? Primeiro, inferência, que é deduzir pelo raciocínio. Qual que é o objetivo que eu quero, né? E qual o objetivo para que eu possa chegar até elaborar uma hipótese? Primeiro, é estudar generalizações sobre uma população através de evidências fornecidas por uma amostra retirada dessa população. É interessante, por exemplo, quando estou falando para vocês a influência do marketing digital sobre o faturamento, pode ser qualquer tipo de empresa? Pode, mas, por exemplo, eu quero trabalhar dentro do universo delimitado, que nós já vimos esse conceito, dentro do universo delimitado de empresas, dentro do universo de empresas, seja ela micro, pequena, média ou grande empresa, eu quero ter um universo delimitado, ou seja, um pedacinho desse universo. Um pedacinho desse universo significa o quê? Que eu quero estudar micro, pequenas, quero pesquisar as micro, pequenas empresas. Ou seja, que é essa amostra que eu vou retirar de uma população de empresas, eu vou retirar as micro, pequenas empresas e fazer um estudo sobre elas, sobre a influência do marketing digital no faturamento. E essa amostra contém elementos, né, observados, certo? Que vão proporcionar um resultado e uma variável de interesse, no nosso caso aqui o marketing digital, mas que pode ser medida. Um exemplo, eu quero ver, observar, analisar, interpretar e mostrar os resultados da influência do marketing digital no faturamento. Só que esse marketing digital, como é que eu posso mensurar esse marketing? Olha, eu posso mensurar pelo investimento que é feito em marketing digital. Quantos de recursos financeiros eu investi no marketing digital, quais foram os resultados do meu faturamento? Então, a minha variável medida aqui vai ser o recurso financeiro investido no marketing digital e o recurso financeiro do faturamento. O valor, né? O valor de quanto dinheiro eu investi no marketing digital e o quanto de dinheiro eu consegui pelo faturamento. Essa é a que nós chamamos anteriormente, e vocês viram, né? Que nós temos um objeto, no nosso caso aqui, as micro e pequenas empresas, nós temos aqui uma propriedade, uma grandeza que eu vou medir, que no nosso caso aqui é marketing digital influenciando no faturamento. Que instrumento de medição que eu vou utilizar? No nosso caso, vai ser o valor monetário do investimento, ou seja, o valor monetário de quanto eu investi no marketing digital e o quanto eu faturei. Então, vai ser um valor monetário, que é o meu instrumento de medição. E qual a escala que nós estamos falando aqui? A escala razão. Por quê? Porque é valor, é dinheiro, é número, propriamente dito. É escala razão. E agora o resultado vai depender da minha análise. Tá? Bom,
aí vocês estão vendo uma figura aqui interessante, que quando eu faço generalizações, significa o quê? Dentro de uma população, que a gente chama de universo, eu vou retirar uma amostra dessa população, de preferência amostragem probabilística, ou seja, que nessa amostragem probabilística eu conheço a probabilidade dos elementos dessa amostra serem escolhidos. Isso é amostra probabilística. Pode ser uma amostragem probabilística de forma aleatória, amostragem probabilística, amostragem aleatória simples, amostragem aleatória sistemática, que é outra amostragem que nós conhecemos, certo? Que também, né, nós vamos escolher a partir de um sistema, ou seja, posso pegar o primeiro, o 15º elemento, o 30º e assim por diante. Então, nós temos exemplos aqui, ó, de amostragem aleatória simples, amostragem aleatória sistemática por meio de sistema, certo? São dois exemplos de amostragem probabilística. Aí, a partir dessas amostragens, seja ela simples ou sistemática, como por exemplo, eu vou tentar o quê? Mostrar, vocês estão vendo a setinha voltando aqui, eu vou tentar mostrar se o comportamento dessa amostra vai ser semelhante ao comportamento do meu universo. Tá? A ideia é tentar generalizar quando nós utilizamos a amostragem probabilística. Se nós utilizamos da técnica de amostragem não probabilística, já delimita muito, porque na amostragem não probabilística, eu não tenho a mesma chance dos elementos serem, eu não tenho a probabilidade de escolha dos elementos da minha amostra. Então, a técnica de amostragem não probabilística não proporciona generalizações. É aquilo que eu disse para vocês. É analisar o contexto naquele momento, naquele instante. Então, eu posso só me referir ou referir-me somente àqueles elementos, naquele momento e naquele contexto. Não posso fazer mais nada. Já se eu utilizo de amostragem probabilística, aí eu posso fazer generalizações. E essa inferência, certo? Ela depende também de como eu consigo fazer uma estimação pontual, por intervalo, ou como vão ocorrer os meus testes de hipóteses. O que nós vamos falar que a primeira hipótese que eu tenho que verificar é o que a gente chama de teste de normalidade. Eu até brinco, e aí eu ouvi isso no doutorado e nunca mais esqueço, que o ideal é que as coisas sejam normais. Por isso que a gente chama até na estatística de teste de normalidade. Ou seja, que o comportamento dos dados sejam normais. Nós vamos ver isso, que é o primeira análise que nós vamos fazer, é esse teste de normalidade. Para que, professor, teste de normalidade? É porque eu vou verificar a natureza do comportamento dos meus dados para eu verificar qual teste estatístico que eu vou realizar. É o teste paramétrico ou não paramétrico? O paramétrico que os senhores estão vendo aqui, que é essa curva bonitinha aí, né, que parece uma montanha, um sininho, que é os famosos testes paramétricos, que são aplicados em situação que se conhece a distribuição que melhor representa os dados analisados, ou seja, a distribuição normal, que é conforme o sininho que vocês estão vendo aí. Os testes paramétricos são chamados de testes livres de distribuição, tendo como mérito principal não assumir que os dados foram extraídos de população com distribuição conhecida, de uma população normalmente distribuída. Então, esse teste paramétrico, ele é o teste mais importante, porque se ele mostrar que a curva, que é essa que vocês estão vendo aqui, se a curva for normal, ou seja, se o comportamento dos dados que eu analisei foi
tipo um sininho, aí eu vou trabalhar com o teste paramétrico. Eu vou mostrar aqui para vocês só um exemplo aqui dentro do próprio SPSS sobre o teste paramétrico. Perdão. Eu tenho aqui um banco de dados. Vocês estão conseguindo ver aí o banco de dados? Estão conseguindo? Obrigado, Cassandra. Eu tenho aqui um banco de dados chamado Mundo em 95. Foi feita uma pesquisa mundial em 1995. Eu vou ter aqui, como variáveis, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou aqui, ó, visualização da variável no SPSS, ó. Eu tenho a variável de nome país, região, população, densidade, religião, PIB per capita, número de casos de AIDS, então a palavra AIDS, fertilidade, clima, né? Uma proporção aqui, uma proporção não faz parte, que isso aqui foi uma análise que eu fiz depois. Mas vamos lá. Vamos pegar essas 9 primeiras aqui até o clima. Então, variável de nome país, região, população, densidade, perdão, país, região, população, densidade, religião, PIB per capita, AIDS, fertilidade e clima. Bom, se eu quero saber o comportamento desses dados, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou lá em analisar, estatística descritiva, explorar. Aí eu vou pegar, principalmente, eu vou fechar aqui para mostrar para vocês, principalmente essas variáveis aqui, que nós chamamos de variáveis numéricas, que é região. A região está com o nome aqui, ó. Quando eu tenho valores nenhum, significa que é o número propriamente dito. Então, essas variáveis do tipo numérica, que tem aqui como nenhum, significa que é o número propriamente dito. Então, vai ser população. Então, vamos colocar aqui, ó, a variável população, a variável densidade. Depois da variável densidade, nós vamos ver PIB per capita, que é o PIB-PC, tá? AIDS, fertilidade. Então, vamos só pegar essas aqui para a gente entender um pouquinho essa análise. Então, eu peguei, nós aqui vamos analisar, né? População, densidade, PIB per capita, AIDS e fertilidade. Então, eu vou aqui, ó, analisar, estatísticas descritivas, explorar, perdão, fiz errado aqui. Analisar estatísticas descritivas, explorar. Aí, eu vou pegar aqui, ó, população, que é o primeiro que eu queria verificar. Densidade, cadê densidade, densidade, densidade? População. Aqui, número de pessoas, que é a densidade. PIB per capita. AIDS, ou seja, casos de AIDS. Número médio de filhos. Perfeito. Eu vou aqui em gráficos. Tá vendo aqui? O caule eu não quero. Eu quero gráficos de normalidade com testes, continuar. Tenho que pensar o seguinte. Eu faço aqui, dou um OK, ó. Analisando. Daqui a pouco vai sair um output, vocês estão vendo aqui, ó, que ele está analisando para mim. Tá? Aí, nós temos uma seguinte situação. Tá? Vocês vão perceber aqui, ó, que ele vai mostrar aqui, ó. Essa aqui foram as variáveis que eu analisei. Sempre aparece aqui, ó, resumo de processamento do caso. População, tá vendo? Em 1000. Número de pessoas por quilômetro quadrado, que é a densidade. PIB per capita em dólar anual. Casos de AIDS registrados e número de filhos. 102 casos. Aqui estão os dados descritivos de cada uma das variáveis. População, número de pessoas,
seja, densidade, PIB per capita, caso de AIDS e número de médio de filhos. Isso aqui, para mim, que é importante. Ó. Testes de normalidade. Como eu disse para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês, que esse teste de normalidade vai me dizer a natureza dos testes estatísticos que eu venho a realizar. Então, como eu estou aqui no SPSS, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Existem dois nomes de testes, até um é bonito, parece nome de vodka, né? O teste de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. Qual que é a diferença entre os dois testes? A diferença entre eles é a quantidade da minha amostra. Se for uma amostra até 50 elementos ou 50 observações, eu vou olhar pelo teste Shapiro-Wilk. Se for uma amostra com mais de 50 observações e mais 50 elementos, eu vou utilizar o famoso teste de Kolmogorov-Smirnov. Aí, nesse caso, nós temos 102 observações. Então, eu vou olhar esse teste chamado Kolmogorov-Smirnov. O que acontece? Eu vou olhar aqui o nível de significância. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês entenderem como a gente faz essa análise de um teste de normalidade. Vou pegar aqui, ó, um exercício que eu fiz à época, no meu doutorado, e aí a gente sempre, quando for analisar um número, a gente sempre vai pensar no teste de normalidade em hipótese. Vocês estão vendo aqui que é uma atividade do Edmilson, né? Que eu fiz na época. Não, não é esse aqui não. Peraí, só um minutinho. Aqui. Vou abrir aqui para vocês só um minutinho. Vou abrir aqui um conjunto de em PDF aqui. À época, uma das coisas que eu consegui aprender é sempre anotar e escrever aquilo que seria o protocolo, aquele que seria, por exemplo, a sequência. Para que eu possa analisar os dados, a primeira coisa que nós temos que fazer é esse teste. Vocês viram aqui, ó, tá meu nome aqui, doutorado, a mensuração adequada, os tipos de amostragem, tá vendo? Amostragem por cota, casual simples, sistemática, por conveniência, por julgamento. Então, tudo isso que eu estou ensinando para vocês foram coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Mas, o que eu queria mostrar para vocês é mais esse aqui, ó. É esse quadro, que é um quadro que eu acho muito interessante, principalmente para nós que vamos trabalhar com pesquisa quantitativa. É esse aqui, ó. Critérios para a escolha do teste estatístico. Por exemplo, qual o tipo de variável que eu vou estudar? O exemplo, nós queremos estudar o marketing digital. Ela é uma variável métrica ou não métrica, né? E se tratando do marketing digital, nós podemos dizer que, se eu for trabalhar com valores, ela é métrica. Se eu for trabalhar apesar que ela só trabalha com valores, né? Marketing digital, se eu fosse pensar, né, em outra variável, né, se for o gasto em marketing digital, que é essa variável correta, gastos em marketing digital, ela é uma variável métrica. O que se quer verificar na população a partir de informação na amostra? Por exemplo, eu quero verificar, aqui no caso do marketing digital, se o marketing digital impacta no faturamento. Um exemplo. Aí, qual tipo de variável que eu vou estar estudando? Se é o marketing digital ou gasto no marketing digital, eu tenho essa primeira premissa aqui, ó. A distribuição teórica e a distribuição empírica são iguais.
Ou seja, o teste, a curva é normal, é aquele sininho que vocês viram. Quando ele fala que a distribuição teórica e a distribuição normal são iguais, significa que o teste tem que ser um teste paramétrico. Ou seja, tem que dar aquele sininho que vocês viram, que a curva é normal. Aí, o que acontece? Como o teste, vocês viram aqui, ó, teste de normalidade que eu fiz do consumo. Como a amostra tem mais de 50 elementos, é esse teste aqui, ó, teste de normalidade, chama Kolmogorov-Smirnov, que ele tem que dar, esse sig aqui, ó, tem que dar acima de 0,05. No SPSS, vocês perceberam que aqui deu tudo zero? População deu 0,00, número. Se você quiser saber o número, você clica 2 vezes aqui, ó, vocês vão ver certinho o número. Então, tá vendo? 1,435 é elevado a menos 39. Então dá zero. Todos aqui, o sig deu zero. Se o sig dá zero, quando eu for olhar aqui, ó, eu só posso dizer aceitar a hipótese nula se a distribuição teórica e a distribuição empírica forem iguais. Significa que elas têm que ser normal. Mas, o que o SPSS me mostrou? Que nenhum valor aqui é acima de 0,05. Todos são abaixo. Significa o quê? Que o comportamento, certo? Da variável população, número de pessoas por quilômetro quadrado, PIB per capita, casos diários e número de filhos é uma distribuição anormal, ou seja, que ela foge do teste de normalidade. Ou seja, o teste que eu vou fazer se chama teste não paramétrico. Ou seja, eu vou para outra hipótese. Ou seja, a hipótese H0, onde eu dizia que a distribuição teórica, a distribuição empírica são normais, ou seja, que a distribuição do população, certo? Que a distribuição da minha população, a distribuição do número de pessoas, PIB per capita, casos diários e número de filhos, eu estou dizendo que a distribuição teórica e empírica é normal. Aí você fala para mim, professor, mas o que é esse tal de distribuição? Nada mais é, gente, que como os números estão distribuídos a partir dos seus valores. Aí, como eles estão distribuídos, vai ter que mostrar esse sininho aqui. Os senhores estão vendo aqui, que eu vou mostrar aqui, ó. Significa o quê? Que essa distribuição desses números tem que estar aqui, ó, nesse sininho. Se estiver dentro desse sininho, a distribuição é normal, e aí eu vou realizar os famosos testes paramétricos, que nós vamos ver a seguir em alguns momentos aí, quais são esses tipos de testes, tá? E aí tem uma frase aqui do Konrad Lorenz, né, que é um bom exercício para um pesquisador livrar-se de uma hipótese favorita todo dia, antes do café da manhã. Isso o manterá jovem. Significa o quê? Que nem sempre é ideal que eu confirme a minha hipótese. Tá? Por exemplo, se essa distribuição teórica e empírica é normal, se os números estão dentro desse sininho aqui, ó. Aí, como eu mostrei para vocês no SPSS, a distribuição não é normal. Aí, o que eu vou mostrar para vocês? O gráfico de normalidade. Vocês vão perceber aqui, ó. Olha como é que está esse primeiro gráfico aqui, ó. Deixa eu ver se eu peguei gráfico. Só um minutinho. Explorar. Aqui, é esse aqui, desculpa. Eu não coloquei o histograma. É esse que vai me mostrar. Ok. Agora eu vou lá embaixo, que possivelmente ele deve estar aqui. Fez uma análise de novo para mim. Só que essa análise, olha para você ver, isso aqui não tem nada a ver com a curva normal. Não parece um sininho, parece? Não aparece. Aí vai me mostrar outro, da população. Aqui, o histograma. Também é o que a gente chama muito, é um gráfico
normal à esquerda. Vai mostrar um outro gráfico. Esse aqui também não é distribuição normal, não parece um sininho. Sempre o histograma que vai nos mostrar. Esse aqui também não parece um sininho. Esse aqui, muito menos, parece um sininho. O que isso mostra? Que, por uma curva ser normal, ela teria que ter um formato de um sino. Eu vou pegar aqui, esse aqui, ó, satisfação com a vida, e vou fazer um teste aqui só para vocês verem. Ó. Explorar. Vou pegar aqui esses dois aqui. Gráficos. Eu quero histograma e gráfico de normalidade com teste. Ó. Peguei dois aqui, ó. Aí eu vou olhar lá, ó. Aqui ele está me dizendo que é 0,06, aqui é 0. A minha vida parece em quase tudo com o que eu deveria, quase foi acima de 0,05. Tá? Ela aqui está indicando que é um teste paramétrico, que a curva é normal. Está vendo aqui? Você começa no 1, sobe e depois desce. Está vendo a diferença da curva normal? E essa aqui é a curva não normal. A curva normal tem que parecer um sininho. Esse primeiro aqui tem mais um aspecto de um sino do que o segundo. Ou seja, o primeiro, a distribuição teórica e empírica são iguais, ou seja, existe ali uma curva de normalidade. E aí, depois, na próxima aula que a gente for conversar, eu vou explicar um pouco mais disso. O que acontece? Quando você faz análise no SPSS, você vai juntar todas as respostas, e essas respostas têm que fazer um formato de um sininho. Se ela faz um formato semelhante a um sino, como vocês viram ali, eu vou até colocar aqui para vocês, só para vocês verificarem aqui. Quer ver? Esse aqui, ó. Eu clico duas vezes, ele vai para uma outra janela, e eu quero colocar aqui uma linha de tendência. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Linha de interpolação. Não, não é essa que eu quero, não. Fechar. Eu não quero essa linha de interpolação. Eu quero uma linha, essa aqui. Deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar aqui. Aqui, não. Clica de novo, Edmilson. Marcadores. Essa aqui, ó. Tá vendo aqui que ela não mostrou mais ou menos uma curva? Tipo um sino? Olha a diferença. Ou seja, ela está mostrando aqui que essa linha parece um sino. Logicamente, não é um sino tão bonitinho igual vocês viram, mas é um sino que mostra uma curva normal. Por isso que esse primeiro aqui, ó, ele deu 0,06, que é um pouco acima de 0,05, que mostra que a minha curva, ou que o meu teste aqui, ó, que vocês viram aqui, ó, que a distribuição teórica e a distribuição empírica são iguais. Qual que é a distribuição teórica e a distribuição empírica? A empírica é com os dados que eu tenho. A teórica é aquilo que eu pressuponho, aquilo que está na teoria. E aí, se as duas forem iguais, eu vou dizer que é a distribuição normal. Nesse caso que eu estou mostrando para vocês, quando eu coloco essa linha de tendência, vocês vão perceber que está mais próximo de um sino do que a seguinte aqui, ó, essa aqui, ó. Se eu for colocar essa linha aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Ele vai me dar uma distribuição não tão normal, ó. Por quê? Ela tem uma curva mais acentuada para a direita e não uma distribuição mais normal, como a gente diz. Mas depois, se vocês tiverem dúvidas, também a gente pode ir conversando aí durante esse período, porque isso agora vai ser novo para vocês, e é interessante ser novo também, porque vocês estão começando a entrar nesse universo da pesquisa quantitativa e entender, primeiramente, essa curva normal vai ser um aspecto fundamental, principalmente para vocês realizarem teste de hipótese do futuro.
Primeira coisa, é a partir do banco de dados que você tem, você verificar se a curva é normal ou não. Faça o teste de normalidade. Como é que eu faço, professor, o teste de normalidade? Eu vou lá em analisar no SPSS, estatística descritiva, explorar, seleciono as variáveis que eu quero realizar o teste, vou aqui em gráficos, gráficos de normalidade com testes, histograma e dou OK. Vai sempre sair o que a gente chama de output, e nesse output você vai conseguir ver tanto o teste chamado de Kolmogorov e Smirnov, quanto o teste Shapiro-Wilk. Se for até 50 observações, eu vou olhar para o teste de normalidade chamado Shapiro-Wilk. Caso não, caso for acima de 50 observações, eu vou observar o teste de normalidade chamado Kolmogorov e Smirnov. E aí, se for acima de 0,05, esse famoso SIG, estão vendo aqui? SIG ponto. Se for maior que 0,05, a distribuição teórica e empírica são iguais. Ou aceito a hipótese H0 de que a distribuição dos dados eu tenho, ou do conjunto dos dados, é normal. Se caso for menor do que 0,05, eu rejeito a hipótese H0 e aceito a hipótese H1, que a distribuição do conjunto de dados é não normal, ou que a distribuição teórica e a distribuição empírica são desiguais, são diferentes. Tá bom? E aí, a partir daí, nós, de fato, vamos começar a fazer a que nós chamamos de inferência estatística. Tá? Nós vamos começar, de fato, a fazer o que nós pretendemos aqui, que é a estatística básica inferencial. Tranquilo? Isso aqui vai ser um pouco mais lento, é muito mais por uma questão de nosso entendimento, porque é um conteúdo novo para vocês e que a gente precisa sempre explorar um pouco mais para que vocês possam entender que a primeira etapa de análise de qualquer conjunto de dados são os testes de normalidade, ou é o teste de normalidade. Sem ele, eu não preciso dar prosseguimento à minha análise. Testes de normalidade. Tranquilo, gente? Dúvidas? Comentários? Vou parar um pouco aqui a gravação, agradecer a Prof. de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri pelo apoio ao projeto.